Olá, aluno, tudo bem com você? Aqui é o professor Sidney Pontes, da Escola de Música Walter Branco. E na aula de hoje a gente vai falar sobre o concerto em Lá menor de Vivaldi, né? Continuar o nosso estudo inicial sobre ele, né? E também falaremos sobre, daremos continuidade à lição do Kaiser, né? Então a lição do Kaiser de hoje é uma lição muito interessante, uma lição número 6. É uma lição um pouquinho extensa, né, gente? Então, mas é uma lição, ao meu ver, tranquila, bem gostosa de fazer, né? Então vamos começar por ela, né? A primeira dica que eu dou para essa lição não tem segredo, tá, gente? É utilizar o arco todo. Então a gente trabalha com tercinas, né? Toda a lição é composta por tercinas e semínimas ligadas. Uma tercina e uma semínima ligada, uma tercina e uma semínima ligada. E é assim que ela funciona. Ela tem vários acidentes, né? Então a gente tem que tomar cuidado também com a questão da afinação. Mas no mais ela é tranquila de tocar. Ela parece uma melodia, uma canção, assim. Então eu vou tocar ela inteira, né? Então ela é um pouquinho extensa. E depois eu vou pontuar as partes importantes, tá, gente? Então, vamos lá. Então, gente, a lição ela é basicamente essa melodia, né? E eu busquei aqui tocá-la um pouquinho mais devagar, para que vocês possam perceber, né, a questão dos acidentes, né, que eu falei. Então, é muito importante que vocês percebam essa questão dos acidentes, né, que ela é bem marcante nessa canção, nessa lição.
são alegro, né? Então, ela é levemente mais rápida do que isso, né? Então, a gente... Mas o início do estudo, né? Basicamente é devagar, né? Então, a gente estuda devagarzinho. E aí depois a gente, né, com o passar do tempo, né, com o passar dos anos de estudo, a gente vai aumentando, pegando um pouquinho de confiança e aumentando um pouquinho o andamento, né? Então, gente, claro, é só um recorte de toda essa lição, mas já deu para perceber assim que primeiro a gente começa o nosso estudo devagar, depois coloca um pouquinho de andamento, né, e tenta se aproximar do andamento que a lição é, né? Exige muita atenção, muita dedicação, né, afinco, e essa lição, assim, né, apesar dela ser tranquila de tocar, na hora que a gente aumenta o andamento, ela começa a ter um pouco de dificuldade por causa desses acidentes, né? Essa lição ela está em Mi bemol, então ela tem 3 bemóis, Si, Mi e Lá bemol, porém ela é cheia de acidentes, né? Que não fazem parte do campo harmônico ali da tonalidade a qual ela se encontra. E, bom, gente, falando sobre agora, né, então essa lição que a gente tem que focar agora, né, lição número 6 do Kaiser, né, do nosso método Kaiser, está na descrição do vídeo. Tem a questão dinâmica, né, que é muito marcante, né? Então, os crescendos, né, piano forte tem que aparecer para poder dar intensidade à interpretação da música, né? E, bom, isso não podemos deixar de lado. Agora, falando, gente, sobre o concerto em Lá menor, né? O concerto em Lá menor do Vivaldi. A gente acabou de fechar o concerto em Si menor do Oscar Haydn, né? Fechamos 3 movimentos e agora a gente está focando no concerto em Lá menor do Vivaldi, né? Então, gente, é uma construção, né? Não é da noite para o dia, e é como se fosse uma gotinha caindo uma goteira que cai num potinho, né? E que enche devagarzinho, né? A cada dia vai enchendo um pouquinho. Então, gente, a primeira coisa, né, o Vivaldi ele é um compositor barroco, do período barroco tardio, né? Ele nasceu no final do século XVII, ali em 1678, por aí, e morreu no início do século XVIII. Então, as suas composições elas têm a característica, né, da repetição. Então, gente, quando a gente trata de repetição, a gente sempre tem que ter em mente, assim, que, por exemplo, né, eu tenho um trecho, como no compasso 7,
né? Então a gente tem essa repetição desse trecho, né? Então o primeiro trecho a gente pode fazer com uma interpretação forte, o segundo pianinho, tá? Então sempre que na música barroca vai ter essa questão da repetição do fraseado. Então para deixar interessante a interpretação, costuma-se, né, é cultural, né, é o modo de fazer que a gente faz, por exemplo, uma interpretação forte, uma piano. Então a gente sempre tem que ter essa distinção, né? No fundo é isso, né? Essa distinção do da mesma frase, só que interpretada de duas maneiras diferentes. Então a gente vai trabalhar nesse concerto parte a parte e depois a gente, né? Então depois, né? Daqui a algumas aulas à frente a gente vai tocá-lo inteiro, né? Buscar tocá-lo inteiro. Então, gente, vamos estudar ele parte a parte. Vamos focar só na primeira parte. Então, na primeira parte, a gente tem uma separação entre Mi e Lá, né? Existem duas maneiras de fazer. Na semana passada, né, na outra aula, na aula anterior, a gente deu uma iniciação, né, em que eu havia explicado que eu podia colocar a minha terceira posição fixa, com o meu dedo médio, né, no Mi. E depois o Lá, né? Então a gente pode fazer assim, né? Com a terceira posição fixa, o dedo médio no Mi. É importante estar bem afinado esse Mi. É bem importante também que essa nota Lá, né, esse fraseado, seja bem vivo, tá, gente? Seja bem marcante, seja bem alegre, né? Porque é um alegre, então a gente tem que passar essa interpretação, né? Ou a gente também pode fazer corda solta, gente. Na questão do Mi ali, né? Então a gente começa na primeira posição fixa. Só que só o Mi corda solta, tá, gente? Porque o Lá a gente tem que fazer terceira posição fixa. Por causa do fraseado, né? Fica mais fácil a gente fazer, né, essa frase na terceira posição fixa. A gente quer que soe, né, bem essa frase e seja bem vibrante, né? Então, para a gente vibrar com o dedo médio, com o dedo anelar, é muito melhor, muito mais fácil do que a gente vibrar com o quarto dedo, né? A gente não consegue transferir uma energia, né, como utilizando os dedos médios e o dedo anelar. Então, na nota Lá, a gente faz terceira posição fixa. Então, fica a teu critério, tá, gente? Faz o Mi corda solto? Beleza, vai fazer fácil. Ou faz o Mi, terceira posição fixa, dedo médio, e entra no Lá na terceira posição fixa ali, com o primeiro dedo na nota Lá, da corda Mi. Tá, gente? Então, outra coisa interessante, que essas semicolcheias, a gente vai alternar semicolcheias na ponta, semicolcheias no talão, semicolcheias na ponta, no talão. E a colcheia a gente faz todo o arco, tá, gente? Então, gente, ali ó, no terceiro compasso, então a gente coloca um crescendo, tá? Desde o Mi, né, e depois um decrescendo ali no final da frase, né?
tá, gente? Para a gente causar uma interpretação, né? Uma beleza na música, né, gente? Então, só focando nessa parte. Aí, beleza. Gente, agora a gente vem para uma parte que é uma frase repetida. Então, a gente pode fazer uma interpretação forte no piano, tá? Então, nesse Ré, a gente um esforzando, né? Então, a gente cai nele com energia, né? Fazendo o que está escrito, ficamos esforzando, tá, gente? O mais importante, né, são os compassos 7 e 8 ali, né? Que a gente tem que escrever. Então anotem, peguem um lápis e anota. Forte, a primeira frase, e piano. Tá bom? Como se fosse pergunta e resposta, tá, gente? E o Ré é uma afirmação, né? Ré, esforçando ali no Ré. Depois a gente continua, né? No compasso 10. O interessante no compasso 10 ali é que o Sol sustenido, gente, a gente faz com o quarto dedo, tá? Na primeira posição fixa, só que é com o quarto dedo do Sol sustenido. As três últimas notas ali, o Mi grave, o Sol sustenido e a nota lá da corda Mi, elas são staccatos, né? As duas últimas colcheias. Então a gente tem que separar bem, tem que destacar bem das outras duas anteriores, né? A gente vem nas duas anteriores na corda normal. Separar bem, a gente tem que mostrar bem essa diferença. Duas colcheias não staccato, duas colcheias staccato, tá? De igual forma no compasso 17, né? As duas últimas colcheias. O compasso 18, gente, a gente vai fazer terceira posição fixa ali, o Ré. Terceira posição fixa ali no Ré. E todo esse trecho no compasso 18, tá? A partir do Ré. E todo esse trecho piano, tá, gente? E aí depois, gente, vem outra frase, né? Que é importante, que é uma frase que vai anteceder o primeiro solo do violino, né? Que ela é piano também. Então, essa frase, gente, ela é tutti, né? Ela é esses concertos para violino e orquestra. Essa parte a gente pode fazer na primeira posição fixa, tranquilamente. E sem segredo, né? Então, gente, essa frase é tranquila. Agora o solo, né? O solo é o seguinte, o primeiro solo
Toda primeira semicolcheia, a gente vai colocar um sinal de acentuação ali, tá? Então, toda primeira semicolcheia é marcada, tá, gente? Entendeu? Toda primeira semicolcheia é marcada, tá, gente? Então, vale a pena também vocês estudarem com metrônomo, tá? Ou bater no pé mesmo, tá bom, gente? 1, 2, 3 e... Ok? Então, sempre a primeira acentuada, tá, gente? Esse solo, ele é um pouco misterioso, assim, um pouco de suspense, tá? Então a gente pode fazer ele pianinho, né? Mais pianinho. Pianinho, leve crescendo, pianinho, leve descendo. E a gente faz todo esse solo, né? Dessa maneira. Então, a gente pode, uma boa, fazer na ponta do arco. E aí, gente, vem essa frase que eu acabei de fazer, né? O interessante dessa frase é que a gente sai da primeira posição, né? Faz uma extensão, né? Então, gente, a gente faz essa extensão mesmo, da primeira posição fixa para o Ré, né? Que está ali na terceira posição fixa, né? Com o quarto dedo. Então, a gente faz uma extensão, uma ponte da primeira para a terceira. Essa frase, gente, depende da versão que vocês estiverem tocando, depende do professor, depende muito da orientação que você estiver tendo, que alguns autores fazem essa primeira semicolcheia depois da extensão do Ré ligada, né? Então, ligada. E o resto desligado, tá? Outros fazem essa primeira escala decrescente ali, né? Toda desligada, né? Eu acho que é legal a gente fazer ligado, né? O Ré e o Dó a gente faz ligado para baixo. E o restante, Si, Lá, Sol, Fá, Mi para cima, né? Na terceira posição fixa ali, né? O Si. Não sai da terceira posição fixa depois do Ré, tá, gente? E aí as outras escalas a gente pode fazer desligado, tá? Com exceção das duas primeiras semicolcheias. A gente pode fazer ligado sempre as duas primeiras semicolcheias. E para finalizar, o Ré sustenido, quarto dedo, tá, gente? D e o Si, primeira posição fixa.
E eu acho que até aí tá legal o estudo, né? E assim, aos poucos a gente vai, né, compondo esse estudo desse primeiro concerto do Vivaldi em Lá menor, né? E assim a gente vai prosseguindo e dando continuidade ao nosso estudo, tá bom? Muito obrigado, gente. Até o próximo vídeo.